Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, o nosso podcast que fala sobre gestão, negócios, comportamento e o principal, o dia a dia de quem está nas trincheiras lutando essa luta que é o empreendedorismo no Brasil. E uma das coisas muito ou mais importantes no nosso dia a dia é a capacidade da gente se automotivar. Afinal, as pessoas acham que a vida é um brigadeiro, mas empreender tem dias bons e dias não tão bons. E hoje a gente vai falar sobre o poder da motivação e as estratégias para a gente conseguir se manter motivado todos os dias. E para falar desse tema, nossos amigos que já estão na casa, Gledson e Danilo, sejam muito bem-vindos ao Papo Empreendedor. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Vocês estão em casa aqui, né? Tamo junto, nem é convidado, não é visita mais, né? É de casa. Embora a primeira vez no Papo Empreendedor, sempre aqui no nosso vínculo. Sejam muito bem-vindos e aqui a gente tem uma tradição. Quem se apresenta é o nosso convidado. Então, sintam-se em casa e compartilhem com a nossa galera quem é o Danilo, quem é o Gledson. E também já compartilhem um pouquinho da história de vocês. Legal. E como vocês chegaram no dia de hoje aqui. Obviamente que a história de vocês é super completa e complexa, né? Então, trazendo uma versão resumida para a galera de o que motivou vocês estarem aí hoje, nesse momento, na God Motivacional. Sensacional, obrigado, viu, pela oportunidade. Eu tô até com medo de falar, porque ele fala tão bonito, cara. Ô, louco, velho. Tô até meio sem jeito agora aqui, cara. Às vezes ativa uma dicção. Ô, louco, cara. Mas tá tudo bem. Sensacional. Eu fiquei preocupado aqui também, meu. Você achou, Dan? Agora ferrou. Se apresenta aí, Dan. Depois eu me apresento. Bom, primeiro, obrigado, Fê. Que bacana estar aqui, poder trocar essa ideia. Mais uma parceria aí, né, pô, que seja essa mais uma aí de tantas que tem pela frente. Cara, vamos começar falando da gente? É isso? É isso aí. Conta um pouquinho da história de vocês, como que vocês chegaram até nessa timeline para chegar hoje na God Motivacional. Tá, de forma bem sucinta aí, sou Danilo Trajano, casado com a Vanessa, pai do Miguel, Gabriel e Rafaela, 3 filhos lindos, cristão, e hoje eu tô num movimento diferente dentro do propósito de contribuir. Então, nem sempre foi assim. Eu vim de uma família muito simples, passei por diversas dificuldades, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e durante essa caminhada eu vi que não precisava ser assim, poderia ser diferente. Então o Papai do Céu abençoou a gente. Hoje a gente tem uma empresa voltado literalmente para impactar vidas. O núcleo literalmente é pessoas, e dentro desse ecossistema a gente criou várias veias para poder realmente atingir mais gente, enfim. Então esse movimento ele já começou, tá dando 2 anos, né, Gledson? 2 anos aí que a gente está fazendo isso. O Gledson é um grande executivo, eu tenho meu negócio, e a gente decidiu junto, e por acaso a gente se conectou também, muito legal a forma como a gente se conectou, e a gente começou essa caminhada e tem dado muito certo. Então, para começar aí, já deu para saber um pouquinho o que a gente faz. Vai lá, Gledson. Ó, eu vou falar, sabe por que eu pedi para ele começar? Porque todo podcast que a gente é convidado, ele me sacaneia, cara. Porque daí eu começo me apresentando e eu vou de uma forma bem formal, né? Eu sou o Gledson, tantos anos, tal. E aí depois ele vem depois de mim e fala, eu sou esposo da Vanessa, pai do Gabriel, do Miguel. E aí eu falo, cara, não falei da minha esposa, do meu filho. Então por isso que eu falei, deixa eu ver se ele falar. Eu vou falar então, né? Se eu ia esquecer, Ele vai dizer sobre a bucha, né? Obrigado por me lembrar. Bom, mas eu sou o Gledson, né, cristão. Sou pai do Yuri, de 7 anos de idade, esposo da Lauren, e acrescento aqui filho da Zilda e do Paulo, que eu tenho muito orgulho. Também tem uma história muito parecida com o Dan, e eu acho que foi por isso que a gente até se conectou, né? Por ter uma infância, adolescência um pouco difícil, né? Questão financeira, enfim. E aí nós acabamos se conectando de uma forma bem inusitada, na verdade. Hoje eu trabalho em um segmento que o Dan foi se aventurar um pouco lá, e eu falo que ele entrou só para se aventurar, mas para me conhecer, né? Porque ele quis entrar no mesmo segmento que eu trabalho, e aí a gente se cruzou no caminho, viramos amigos, e ele já saiu, já faz uma outra coisa. É isso aí. E a gente se tornou amigos, irmãos, e aí foi onde surgiu a God, né? E a God ativacional, ela é o que o Dan acabou de falar. O foco é pessoas, né? O foco é pessoas, desenvolvimento pessoal. A gente fala muito de motivação, acho que esse é o papo aqui de hoje, né? Sim. Mas a gente fala também sobre ativação, que daqui a pouco a gente explica um pouco essa diferença de motivação e ativação. Beleza, vamos começar por isso já então. Pô, que legal. Vamos fazer esse paralelo. Eu quase sempre erro alguma coisa, né? Eu falei God motivacional, né? Mas é que a motivação faz parte, né? Tá ligado, né? Inclusive, Fê, a gente até fala assim que a motivação ela é o primeiro passo.
né? E qual que é a diferença de motivação com ativação, né? Motivação é aquela pessoa que precisa daquela pílula diária, né? Me dá uma pílula aqui para eu ir trabalhar hoje, me dá uma pílula aqui para eu fazer isso, me dá uma pílula... Então isso é o início de tudo. E uma pessoa ativada é uma pessoa transformada, né? Que independente se estiver nublado, se estiver chovendo, se tiver sol, ela vai ser a mesma, porque ela é transformada. Ela não necessariamente precisa de alguém ali reconhecendo, de alguém falando. Então, a gente atrela a ativação com transformação, tá? Boa. Então, essa é a ideia, né, Dan? Trazendo um exemplo sobre isso, imaginar a situação. Eu acho, tá? Acredito muito que a motivação ela é muito importante dentro do processo. Mas imaginar assim, tô mal, vai ter uma palestra na minha cidade de motivação, eu vou. Cara, fui na palestra, adorei. Só que quando eu saio dessa palestra, eu volto para o meu ambiente. Então eu gosto de fazer uma analogia que a motivação é um tanque cheio. Acaba rápido. Cara, não adianta nada eu sair de uma palestra motivacional e aí eu volto para o ambiente tóxico. Cara, né, tá todo mundo ali me puxando para baixo, todo mundo falando mal do vizinho, do amigo, do companheiro. Meu ambiente de trabalho ali não é legal, eu não vejo perspectiva. Cara, acabou a motivação. Já voltei para o estado atual que eu vivia. Agora, a ativação é trazer uma expansão de mente. É um caminho sem volta. A gente fala muito sobre feedback, melhora. Cara, você precisa melhorar nisso. Então, tem um colaborador que chega atrasado. Ele chega todo dia 1 hora atrasado. Fui lá e dei um feedback. Ele passou a chegar meia hora atrasado. Melhorou? Mas resolveu o problema? E aí eu trago... O meu inglês é meio ruim, né? Mas tem uma palavra que se chama feed forward, que é mudança de rota. Cara, isso tá me fazendo mal. Eu não quero mais. Eu vou para lá. Eu vou para outro caminho. E aí, uma vez que você entende isso, a gente chama desse processo de ressignificar. E aí, um caminho sem volta é um caminho ativado. Um caminho ativado é uma nova pessoa. E aí, uma vez que a pessoa ela é curada, ela passa a curar. É isso. Boa. A gente fala muito dessa questão de transformação. As pessoas confundem um pouco, Fê, sobre mudança, né? As pessoas falam assim, nossa, o fulano tá mudado. Aquele cara, ele roubava e agora não rouba mais. Isso não é mudança, né? Ele só parou de fazer o que é errado. A mudança ele parou de roubar e agora ele passa a doar, ele ajuda as pessoas. Então é isso que a gente acredita muito, né, cara? Sobre essa transformação mesmo, é mudança de hábito. E, cara, se vocês fossem definir, né? Porque motivação é um conceito amplo, né? Sim. Tem pessoas que são automotivadas, tem pessoas que precisam de motivação externa, né? Eu gosto bastante do DISC e do BFP, eles vão lá mostrar, né, o BFP, a pessoa tem um neuroticismo alto, então ela precisa de estímulo externo para agir. Existe a questão comportamental natural das pessoas e, graças a Deus, todos somos diferentes. Mas se a gente pudesse resumir o que é motivação para vocês, como que vocês resumiriam? Cara, eu resumiria a motivação em 2 etapas. É motivação. Eu preciso de um motivo para eu agir. Por que eu não acredito muito, Fê? Não que seja errado, mas eu não acredito muito na motivação externa, independente do perfil comportamental. Mas eu acredito, cara, que ela sempre vai ser interna. Se eu te pedir agora... Vai ser movido por uma crença, né? Porque assim, cara, se eu falar assim, Fê, tem como você correr 10 quilômetros? Porque se você correr 10 quilômetros agora, o meu amigo que mora lá no Paraná, ele vai ganhar R$1.000. Você corre pra mim? Você vai, corre, sem você conhecer o meu amigo. Agora, se eu falar assim, Fê, você precisa correr 10 quilômetros agora, cara, porque senão um ente querido seu aí, ele vai ficar doente, cara. Você vai correr. Sim. Porque daí muda, porque daí o motivo é seu, não é meu. Então, quando a gente escuta muitas vezes, a gente vai à empresa, cara, a gente fala com os empresários, eles falam assim, cara, eu não sei mais o que fazer pra motivar. Eu falei, cara, mas não é você. Você precisa entender qual que é o motivo do seu funcionário e vai em cima disso, né? Então, por isso que eu acredito muito que a motivação ela é de dentro pra fora mesmo, cara. E não é clichê. Eu sei que todo mundo fala isso, mas talvez as pessoas não se aprofundam tanto pra não entender o porquê que ela é interna. Porque não tem como que eu vou tomar uma ação por um motivo seu. E às vezes a gente trata a dor sem tratar a causa, né? Exato. E existem alguns estudos, inclusive baseados nessa questão do estímulo externo para ação, de que a causa não é a pessoa não se estimular, não se automotivar, mas assim alguma questão de autoestima que
está por trás de por que ela não pode ter, ela não encontra seus motivos para agir, né? Perfeito. Então tá indo na dor e não na causa da doença em Perfeito, cara. A gente específico, tem uma né? frase lá que a gente gosta muito que diz assim: se não sentir, não faz sentido. Então, ou seja, cara, se não fizer um sentido pra você, não vai fazer. E não significa que o meu sentido é o mesmo que o seu. Sim. Então, São perspectivas diferentes, né? Totalmente, cara. Ida, cara, quando eu comecei o podcast falando sobre isso, né? Às vezes as pessoas acham que a vida é um brigadeiro, né? E não é. E tá tudo certo, né? Acho que a gente tem esse processo aí dos desafios que a gente encontra no dia a dia. E vocês, como nós, estão em contatos com empresários todos os dias, estão em discussão e ouvindo as dores dessa galera, né? Como que você vê esse processo do empreendedor que ele precisa dessa ativação / motivação, vamos tratar assim aqui no podcast, e que, no geral, a gente precisa fazer sozinho, mas ele ainda mais, porque é uma posição solitária estar nessa cadeira de CEO, de sócio, de gestor de uma empresa. Como que você vê essa rotina do empreendedor que tá levando chicotada, às vezes, mas precisa estufar o peito e falar, putz, não, eu vou continuar motivado, ativado para realizar a minha missão? Primeiro, parabenizar, né, que tá empreendendo. Pô, cá entre nós é foda empreender no Brasil. Então, o cara que tá empreendendo. Não é para amadores. Eu tava conversando cedo com um amigo, fazendo comparação do empreendedor aqui, empreendedor americano. É muita diferença. É muita diferença. E assim, o empreendedor americano, o jovem, ele já é doutrinado, é cultural dele crescer. Quando a gente vê em filme lá, a criança vendendo suco de laranja, de limão e tal, ele já está sendo doutrinado a empreender. Quando a gente olha para o Brasil, uma boa parte do brasileiro, ele vira empreendedor. Muitas vezes ele não está preparado, porque ele ficou desempregado, porque foi força maior, porque ele não tinha emprego. Então ele virou empreendedor. Então ele já abre o negócio, gastando todo o recurso que ele tem. Muitas vezes ele já nasce capenga e vai virando aquela bola de neve. Então empreender no Brasil não é simplesmente, pô, montei um negócio, vou me preocupar com venda. Não, ele tem que entender sobre tudo, sobre RH, jurídico, legislação, fiscalização, etc. Então, é muito difícil empreender. Esse cara que está fazendo isso, eu acho que já é uma grande vitória o fato dele estar empreendendo. Vai ser fácil? Não, mas é um processo também. E assim, eu entendo que tudo na vida é um processo. Uma vez que ele suporta o processo, aí é normal, né? Lei ali quanto maior o risco, maior o retorno. Exato. Então, assim, é natural que em algum momento ele possa desfrutar disso tudo, né? Até porque ele está gerando emprego, ele está dando oportunidade. Pega, cara, um pequeno empreendedor, ele tem 2, 3 colaboradores, tem 2, 3 famílias por trás. Então, eu acho que isso é muito nobre. Fala, pô, cara, né? Hoje o meu papel não é simplesmente eu alimentar minha família, é cuidar dessas pessoas que estão debaixo de mim, porque por trás delas tem famílias, enfim. Então, eu acho que é muito legal. E aí, eu acho que, uma vez que o empreendedor entende isso, fala, cara, eu vou seguir em frente, não posso desistir, porque tem um propósito maior. Quando envolve propósito, acho que vira uma chavinha importante na cabeça. Sabe um negócio legal, que eu acho que isso que o Dan tá falando, Fê? Se fosse para dar uma dica muito boa para quem tá nessa cadeira e tá sofrendo calado, né? Igual você disse, porque realmente é difícil. Se fosse uma sugestão, eu falaria sobre espiritualidade, cara. Acho que é uma das coisas que ajuda esse cara. Porque a espiritualidade, ela faz com que você não dependa de pessoas. Sim. Né? E a gente não tá falando de religiosidade. Não. Opa! Religiosidade. Isso aí. Isso aí. Então, assim, é exatamente isso, tá? Eu acho que a espiritualidade faz com que você suporte coisas, faz você se tornar uma pessoa mais vulnerável com as suas emoções, até porque hoje, quem tá nessa cadeira, um dos maiores problemas que a gente pega quando a gente vai fazer alguma consultoria empresarial, ainda mais empresário, é o orgulho, cara. É o orgulho de falar assim, cara, eu não posso mostrar minhas fraquezas porque eu sou o dono daqui. Aí você fala, mas por quê? Por que não? Sabe que a Brené Brown, quando estava escrevendo o livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito, eu acho eu que é amo esse livro, cara. Todo ser humano precisa ler aquele livro. Boa. É um dos melhores livros que eu já li na vida e que gerou muito impacto, né? Eu gosto muito daquela parte do livro, né? Dando um spoiler aí, que ela traz que ela escrevia sobre vulnerabilidade nas mulheres, né? E toda a tese dela era sobre isso, né? Ela é uma grande cientista. Sim. E aí, em determinado momento, alguém aborda ela, né? Um homem fala, por que você não está falando sobre vulnerabilidade dos homens? Sendo
porque elas estão coligadas e muitas vezes vocês, mulheres, nos cobram de não mostrarmos nossa fragilidade. E aí ela muda a rota da pesquisa e acaba tratando da vulnerabilidade como um todo e traz aquele conceito que, né, que é preciso coragem para se mostrar imperfeito. E o cara que tá no topo dessa cadeira, ele não se permite, às vezes, né, por autocobrança, Exato, por orgulho, Perfeito. ele não se permite, Vaidade, por vaidade, ele não se permite ao falar, putz, eu errei. Perfeito, velho. É isso mesmo. Cara, e olha aquilo que louco. Um dia, cara, eu tava numa reunião e tinha um líder, né? Um empresário, que ele é muito bom, cara. Ele é muito humano, tudo, mas a equipe não tava meio que entendendo o que ele tava querendo falar. E aí um dia ele chamou todo mundo na mesa e ele começou a reunião com uma frase que ele ganhou a equipe ali. Ele falou assim, olha, eu queria começar a pedir perdão pra vocês. Olha que louco isso. Por não conseguir expressar o que realmente eu sinto. Aí todo mundo parou e falou assim, cara, tava todo mundo já querendo, falou, cara, vamos derrubar esse cara hoje. E esse cara começou falando isso. Ele Desarma a galera, né? desarmou a galera, ou seja, e mostrou a vulnerabilidade. Então ele falou assim, ó, me perdoe por não conseguir expressar, né, o que realmente eu sinto. O que eu tô falando, eu não tô conseguindo falar o que eu tô sentindo. E isso é uma grande dificuldade. Então, eu acho que primeiro é levantar a mão, pedir ajuda, né, para entender um pouquinho essa questão de vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? Muito bom. Pessoal, quando a gente fala, né, do gestor, do líder, é muito difícil, às vezes, quando a gente conjuga, né, lado pessoal, profissional, o espiritual, o intelectual, a conseguir equilibrar todos esses pratos, né? E às vezes a gente não vai conseguir equilibrar 100%, né? E aí vem também uma questão de autorrespeito, de entender, putz, aqui eu não consegui, mas na próxima eu vou me ajustando, né? Reconhecer seu erro e ajustar a rota como o Danilo trouxe. Mas vocês acreditam que a gente no dia a dia está viciado a uma dopamina barata, até certo ponto estarmos reféns de emoções somente positivas? Eu vi um post recentemente no Instagram de um estudo científico de que quando nós privamos nossas crianças de emoções negativas, nós tendemos a comprometer o desenvolvimento neurológico dela no médio prazo. Isso vai afetar na fase adulta. Vocês acham que nós, enquanto líderes, enquanto empreendedores, em até certo ponto, estamos reféns de termos sempre emoções positivas para continuarmos motivados, para continuarmos nessa mesma frequência? Como vocês veem isso? Vai lá, Posso falar? Bom, primeiro, cara, depois você dá uma aula de oratória pra nós aqui. Porque, cara, eu quero falar igual ele, cara. O que eu faço, cara? Pelo amor de Deus. Não consegue falar religiosidade. Consegui, viu? Mas assim, Fê, cara, assim, sabe o que eu acredito muito, cara? Que Você sabe que quando manda uma pergunta difícil, que a nossa olha vida- um pro cara do outro e fala, vai lá, E você agora? Cara, mas assim, é uma pergunta difícil, complexa, mas é gostosa, cara. E desafia a gente, por quê? É pra pensar, né? Acredito sim que a gente é refém, né, de emoções positivas, mas acredito também que muitas pessoas também é refém de emoções negativas, que são o vitimismo, né, enfim, a vitimização pessoa e tal, chata enfim. pra cacete. Exatamente, cara. Então, mas o que eu acredito, cara? Que o ideal, uma vida plena, não existir essa vida cotidiana, vida espiritual, vida profissional. Eu acredito mais uma vida integrada. Integrar elas. Então, assim, cara, o que eu penso nisso? Um exemplo, tá? Eu e o Dan vai na academia, tá? Não vou usar esse exemplo, senão depois ele vai me zoar. Vamos lá, vamos pegar duas pessoas que são amigas, vão pra academia juntas, só que uma, ela é muito forte e a outra é um pouquinho acima do peso. Só que elas vão 2 anos pra academia juntos, fazem os mesmos exercícios, enfim, revezam ali. E por que elas não têm o corpo igual? Né? E aí uma pessoa pergunta pra outra, ela começa a se indignar, ela fala, por que eu não tenho o corpo igual o seu, cara? A gente faz tudo junto, igualzinho. Aí a outra pessoa fala assim, sabe por quê, cara? Porque quando a gente sai da academia, a academia sai de você, mas em mim ela continua. Eu saio daqui, eu continuo com a minha dieta, eu continuo com a minha vida regrada, continuo assim, continuo É o contexto, sabe? né? É o contexto. Então, cara, o que acontece? Eu não acredito, cara, que, sabe, eu sei que muitas pessoas falam assim, ó, eu chego no trabalho, eu esqueço o que aconteceu em casa. Duvido. Não faz sentido. Então, eu acho que o maior desafio é você integrar todas essas emoções. O filme Divertidamente aí tá ensinando muita gente isso, Sim. né? Todas as emoções são boas. As ruins são maravilhosas pra gente progredir. E as boas são maravilhosas, desde que a gente celebre ela com
como que eu posso dizer, com entendimento ali, né? Porque daí vai gerar gratidão pra caramba e tal. Mas eu acredito nisso, cara, numa vida integrada. Talvez não curto muito essa questão de, sou refém dessa emoção. Eu acho que isso acaba com o ser humano, cara. Sim. Eu acho que se for pra a gente ser refém, tem que ser refém de todas, cara. Experimentar um pouquinho de tudo. Senão você duas polarizações, né? Exato, A pessoa que é cara. refém da emoção negativa, que é aquela pessoa que tá sempre reclamando, chata pra cacete, e você não quer Exato. ficar perto. Ou aquela pessoa que, às vezes, foge somente pras emoções positivas também, e acaba aquela pessoa toxicamente positiva, né? Que Cara, acaba que dá irritando raiva, todo né? mundo, né? Fala assim, bom dia, sol. Às vezes as pessoas falam, nossa, Felipe, você consegue ser produtivo de manhã. Eu falo, não, eu sou produtivo de manhã. Eu só tenho uma rotina de acordar cedo, porque eu me adaptei à rotina da minha esposa, que gosta de acordar cedo. Felipe, você gosta de acordar cedo? Não. Se me deixar... Meu pai falava, você precisa tirar o sono de atraso. Eu falei, pai, se eu tirar meu sono que tá atrasado, eu vou dormir uns 5 dias, porque eu gosto de dormir, sou uma pessoa que gosta de dormir. Mas o meu hábito é acordar cedo, por uma questão de junção de hábitos também. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou acordar todo dia falando bom dia, sol. Eu também não acredito nisso, porque nem todos os dias você vai acordar com aquele humor excelente, mas a importância de todo dia você acordar cedo, né? Boa. Iva, pra você, Dan. Fala aí. Cara, é assim, ó. Eu vou falar em duas partes aqui. Uma, toda vez que acontece alguma coisa de ruim, eu falo, cara, mas se eu tô vivendo isso, foi porque eu tô nessa situação. Exemplo, aconteceu algo no meu emprego, na minha empresa. Porra, só acontece algo de ruim porque eu tenho empresa. Então, assim, uma coisa é o que acontece com você. A outra coisa é como você reage ao que acontece com você. Tem uma parada que eu fiz merda, cara, tô plantando merda, eu vou colher merda. E eu tô provocando aquela situação ruim. Então, para de fazer besteira, que vai parar de colher besteira. E tem situações inusitadas que acontecem que não foi você que provocou. E aí, vou dar graça, a princípio entender, e como que eu posso tirar proveito disso? Muitas vezes a gente acha que é algo ruim, que nós não provocamos, mas que pode se tornar algo muito bom. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu montei a DTX, eu precisava me conectar com vários bancos, e aí eu fui até a empresa do Gladson, fui no CEO, e tinha uma reunião marcada lá com o responsável por tudo. E aí recebi uma mensagem dizendo que ele não poderia participar, mas que mandaria alguém no lugar. Daí na hora eu fiquei chateado, falei, puxa, já deu ruim, ferrou. Apareceu figura aqui, ó. Apareceu. Graças a Deus hoje, né? Então, assim, o que pra mim, naquele momento, foi muito ruim, foi a melhor coisa que me aconteceu. O cara virou meu amigo, meu sócio, hoje a gente faz uma série de negócios, enfim. Foi a melhor coisa mesmo? Aí, Não, cara, eu gosto quando ele fala isso, cara. Então, assim, uma é o que você tá plantando, tá? E a outra, muitas Tem vezes, como é plantar mudar a vento, ótica. né? E não colher a gente fez um podcast esses dias com o Eric Loureiro, incrível. Sensacional, já veio aqui também. Viajei na maionese, legal. Tomou anador depois? Eu tive que tomar anador de pirona, porque minha cabeça ficou... Ele é muito... ele é super prático e científico, traz base científica, eu gosto da... Legal. dessa. E aí, uma parada que ele falou lá, que eu achei, cara, muito massa, ele falou, pô, muitas vezes a gente fica se apega no passado ali, no trauma, mas, pô, o que você aprendeu com esse trauma? O que você tirou de proveito desse trauma? Então, se a gente está olhando os dois lados, né? Vamos olhar aqui o que você sofreu, mas também o que você aprendeu, e não focar só em um lado, só no que você sofreu. Então, muitas vezes é isso. Então, muitas vezes a gente também reclama muito e tal, fala, cara, mas isso aqui me ensinou pra caramba, foi aqui que eu mais cresci, foi aqui que eu mais evoluí. Se eu sou quem sou hoje, foi graças ao que aconteceu lá atrás, enfim. E aí tem um ponto também de maturidade emocional, intelectual, espiritual, para você conseguir, ao mesmo tempo, putz, aconteceu alguma coisa ruim, fico chateado, reconheço aquela emoção, mas eu ajo a partir dali com uma outra postura, né? Perfeito, cara. O Pichon Rivière, né, ele fala lá da dualidade, que tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. E ele traz uma técnica de você ficar perguntando por quê, mas por quê? Os porquês do que tá atrás disso, né? Eu sempre fui uma criança curiosa, né? Eu sou da época que assistia Kika lá na cultura, sabe? Que ficava perguntando o porquê. E aí, o Simon, na lógica do Círculo de Ouro, ele também traz isso, né? De você ficar perguntando o que, o porquê e o como. Né? Quando acontece alguma coisa, putz, deu merda.
né? Eu fico tentando fazer esse exercício mental, às vezes solto um palavrão no meio do caminho, mas eu continuo fazendo esse exercício mental de pensar por que isso aconteceu, o que aconteceu de fato e como isso vai reverberar numa ação posterior, né? Acho que a gente sai de uma posição de vítima, né? Porque a gente não é uma criança mimada para fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, e vai pra uma posição de adulto, né? Boa, certeza, boa. boa. A psicanálise, ela fala muito sobre individuação, né? Não é individualidade, é individuação, que é exatamente isso. É você olhar pra dentro e começar a perguntar tudo porquê das suas ações. Aí, cara, você vai pra um universo muito louco. Você fala assim, caramba, por que eu faço isso, cara? Por que eu faço? Aí você começa a ir buscar. Cara, você vai começar a ressignificar muitas coisas, cara. Isso é muito legal. E vocês têm uma rotina de autoconhecimento, de se aprofundar. Sei que vocês gostam de ler, né? Gostam de estudar. O que vocês têm estudado ultimamente? O que vocês têm se aprofundado, cara? Cara, eu assim, ó, eu gosto de... Só curiosidades, que nem tava na pauta. Cara, eu gosto de estudar assim, eu sou um pouco curioso igual você, tá? Talvez eu não sou tão inteligente igual você, mas sou curioso. Então assim, né, recentemente estava estudando psicanálise, inclusive ontem fechei agora uma pós em neurociência e comportamento humano, que é, cara, tudo que fala de pessoas eu sou apaixonado, né? Então, a gestão comercial, me formei também em gestão comercial, uma loucura, né? Então, tudo que envolve comunicação e desenvolvimento pessoal, eu amo, cara. Putz, falou de pessoas, pra mim é apaixonante. Ah, cara, saiu um curso novo aqui que ele ensina você a, sei lá, alguma coisa que envolve pessoas. Cara, eu vou querer saber o que é. Legal. Isso. E você, Dan? Isso vai muito da fase, né? Mas atualmente tem três pilares aí que eu gosto. Um é sobre a palavra. Eu nunca fui tão próximo assim do entendimento da palavra. Então, eu tenho estudado um pouquinho ali por dia para conhecer melhor a palavra. Esse é o primeiro ponto. Negócios é uma coisa que eu gosto muito. E desenvolvimento de pessoas, até porque é isso que a gente faz, né? Então, esses 3 pontos eu gosto de sempre estar me aprofundando. E isso é uma jornada, né, cara? Isso não tem fim. É um fio que você está puxando de um novelo infinito, né? E, cara, eu tenho uma inquietação. Eu não me considero uma pessoa muito inteligente, eu acho que eu sou curioso e preguiçoso, porque eu sempre tô achando um jeito novo de fazer algo que eu faço para ficar mais fácil, né? E eu me incomoda quando a pessoa, às vezes ela tá satisfeita com o conhecimento. Ela fala, não, tá tudo, não quero estudar, quero ficar 1 ano sem estudar. Eu prometi isso há algum tempo que eu ia ficar sem estudar, eu fiquei sem fazer um curso, né? Uma pós-graduação, uma faculdade. Mas eu acho que esse hábito de você sempre estar buscando conhecimento, sempre aprendendo coisas novas, além de uma explicação científica em neuroplasticidade, a gente também se mantém motivado a continuar buscando mais, certeza, né? Cara, e ainda mais no mundo de hoje, né? O estudo hoje ele é muito relativo, né? Claro, tem estudo de faculdade, de curso e tal. Cara, mas a vida em si é um aprendizado se você estiver atento e sensível a tudo, né? Então aqui eu tô aprendendo umas linguagens com você que eu já tô anotando aqui. Fala, cara, ele usa umas palavras aqui, velho, que já tô estudando aqui. E como vou falar igual esse cara, velho. E como desenvolver na visão de vocês esse feeling, essa sensibilidade? Cara... Porque eu acho Caindo pra dentro, mano. Eu acho que tem um pouco de dom, acho que tem pessoas que têm uma tendência maior a pegar no ar o negócio e falar, putz, aqui tem um insight. Eu vou fazendo umas anotações extremamente inelegíveis quando a gente vai conversando, mas porque isso vai me gerar insight. Legal. Como que vocês acham que estimula você ficar com esse feeling? Porque essa sensibilidade, ele é o pulo do gato para liderar, para empreender, para comandar uma empresa, né? Cara, eu gosto de uma coisa assim que a gente fala sobre intencionalidade, né? E até quero pedir desculpa porque eu vou voltar nesse assunto e não tem nada a ver com religião, sim, tá? Mas quando eu falo de a humildade ajuda muito. E a humildade é a questão assim, humildade relacionado você e Deus mesmo, né? Então, o que eu fiz hoje? Um exemplo. Eu saí de casa hoje 5 horas da manhã, tive um compromisso aqui perto, antes de vir pra cá. E eu vim falando com Deus, cara, né? De uma forma intencional. Falei assim, Deus, olha, eu tenho uma reunião hoje de manhã, assim assado, sabe? Que eu possa compreender tudo o que for falado, que eu possa ensinar, que eu possa aprender, que eu possa impactar vidas, que eu possa aprender muitas coisas, enfim. E depois eu vou almoçar, que o almoço seja maravilhoso, depois eu vou pro podcast do Fê. E que lá eu possa aprender muito com ele, que eu possa estar atento e sensível a qualquer detalhe. Então, eu falo diariamente com Deus, cara. Isso, assim, é uma tática que eu uso e posso falar, cara, funciona, velho. Funciona. Então, assim, não confunda a religiosidade, por favor, mas é algo espiritual mesmo que... Como eu vou explicar isso? Né? Difícil. Sim. Mas é uma coisa que eu acredito e o que eu levo pra minha vida é uma oração com intencionalidade.
Porque, cara, se eu falar assim, ó, como que eu vou te explicar? Porque eu sou sensível. Como que você é É sensível? um conceito relativo, Cara, né? é relativo demais. Então, assim, a minha sensibilidade não vem de mim. Sim. Você entende? Vem de algo maior. Então, é por isso que eu sou tão vulnerável, né? Tanto com meus amigos, com as pessoas que eu estou e principalmente com Deus, cara. Ó, Deus, eu sei que eu não vou conseguir, então me ajuda aí. Eu falo que, cara, ele já separou uns 10 anjinhos da guarda lá, porque eu acho que ele olha lá e fala, cara, se eu não ajudar esse cara aí, coitado dele. E por que vocês acham que existe tanta dificuldade pra gente... e aí, não entrando no mérito da religiosidade, tá difícil de falar hoje, né? A dicção... Mas também, cara, você tá falando um monte de palavra bonita aí? Eu sou cristão também. Legal. E embora, né, tenho contato com diversos amigos de diversas religiões Sim. e sempre tive uma cabeça muito aberta Legal, ótimo, cara, para conexão e tudo mais, mas sem falar de religião, né, específica, mas por que vocês veem essa dificuldade do ser humano como se de querer se conectar com algo maior? Né? De querer, porque minha visão, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de olhar pra dentro, de ver esse espelho, às vezes a gente quer deixar esse espelho meio coberto, e porque quando eu vou olhar pra algo maior, eu vou olhar pra mim também. Ou viagem, Felipe, acho que não é isso. O que vocês pensam? Por que essa dificuldade é tão grande da galera querer se conectar com algo maior? Cara, talvez eu vou falar uma palavra aqui, aí o Dan vai complementar, mas eu acho que orgulho, cara. Boa. Orgulho é algo muito forte. E o orgulho, às vezes, né, talvez as pessoas podem estar escutando aqui e falar, para, cara, eu não sou orgulhoso, cara. Eu falo que A pessoa fala que não é orgulhoso, já começou o orgulho. Eu falo que eu aprendi tanto quando eu comecei a estudar, de fato, sobre o orgulho. Porque até então eu nunca achava uma pessoa orgulhosa, cara. De verdade, eu falo, não, imagina, assim, cara, não sou orgulhoso, assim. Pode ser que eu tenha alguma vaidade, uma coisinha e tal, mas, cara, aí se você pegar lá o que é orgulho, tem mais de 30 tópicos lá sobre orgulho, cara. E pelo menos em um deles, se você tiver um deles, você é uma pessoa orgulhosa. Sim. Então, e quando você, aí voltando aqui de novo, quando você sai desse orgulho, né, e automaticamente vai pra humildade, vulnerabilidade, cara, aí sim você já começa a ouvir mais, igual você acabou de falar, cara, eu sou super aberto, eu escuto outras religiões, porque a gente pode aprender com tudo, cara, pode aprender com tudo. Né? Não, eu só aprendo na igreja. O meu pai, quando era vivo, Fê, ele falava pra mim assim, ó, filho, você quer encontrar alguém mentiroso? Você quer encontrar alguém sem vergonha? Ó, lá na igreja tem uns par, porque lá muitos vão se esconder lá. Não é brincadeira à parte, não generalizando, sim, claro. Mas é que é verdade, cara. As pessoas são tão orgulhosas que elas vão brincar de esconde-esconde na igreja. Por quê? Porque elas falam assim, cara, eu não vou pedir perdão pro meu amigo que eu errei, mas eu vou lá na igreja lá, tal, e já tá resolvido. Certo. Faz sentido. Então, assim, e aí qual que é a dificuldade disso, além do orgulho? Você pega uma pessoa que teve um passado e que não teve exemplo, eu vou falar aqui, cara, de eu e meu irmão aqui. Eu tive um exemplo de paternidade maravilhoso. Putz, meu pai foi amoroso demais, me ensinou muito. Então, no meu caso, talvez a tendência é mais fácil, né? Eu saí um pouquinho do orgulho, né? Agora, eu admiro muito o Dan, e eu vou pedir para ele complementar, porque ele já teve uma relação de paternidade totalmente diferente. Eu falo isso para ele várias vezes, falo assim, cara, como você consegue não ser orgulhoso, como você não consegue ter raiva, enfim, e fazer as coisas totalmente diferentes, né? Sim. Explica um pouco, Dan, para ele entender. Cara, minha opinião, acho que todo mundo tem o orgulho. Todo mundo. A questão é como a gente faz essa gestão. No meu caso, por exemplo, eu saí da favela, tive uma oportunidade profissional e fui aproveitando as oportunidades. Cheguei no nível empresarial, muito legal. Então aquilo ali, cara, eu tava numa posição que eu falava, pô, o que eu botar a mão ali dá certo. Né? Alta performance, estava me destacando, ganhando bem, etc. E eu falei, pô, então vou fazer outras coisas. E aí começou a queda. Então, em que momento eu me conectei? Que foi essa pergunta que você fez, ou como que a gente se conecta, ou por que algumas pessoas se conectam, outras não. Então, eu me conectei no momento em que eu cheguei no fundo do poço. Então, imagine um cara que, pô, teve a oportunidade de fazer MBA fora, morou fora, algumas formações, entrou numa empresa multinacional, fez carreira, e aí esse cara chega no fundo do poço em que ele está endividado, oficial de justiça batendo na porta, perdido, desempregado por opção, porque eu tinha pedido a conta para empreender e não deu certo. Enfim. Então, cara, eu falei, putz, como que eu cheguei nessa situação? Como que eu criei? Como que eu consegui me enfiar nesse fundo do poço? Então, ali foi um momento que eu entendo na minha vida que eu tive que moer o orgulho
e falei assim, Deus, eu não consigo nada sem o Senhor. Então eu estava muito afastado. E aí eu me rendi a Deus e falei, o que eu preciso mudar? E quando você traz essa consciência, eu estou escrevendo um livro que se chama Mente Expandida. Esse livro é justamente trazer essa consciência para as pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas querem sair daquilo que a deixou doente, mas elas não estão dispostas a abrir mão daquilo que a deixou doente. Então assim, pô, eu não quero mais essa vida para mim. Tá, então você tem que mudar a rota, você tem que mudar o fluxo. Para você fazer isso, você tem que abrir mão de um monte de coisa, inclusive do orgulho. E aí não tem como você entender esse movimento de conexão com Deus, de querer ser espelho e semelhança dele, sem falar dele, sem dar o teu testemunho, sem você fazer coisas do bem, sem você querer levar a palavra e falar, cara, você não está entendendo o que você está fazendo, não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, só vai te afundar cada vez mais, enfim. Então, assim, eu não sei exatamente qual é a resposta certa para a tua pergunta, mas para mim, a minha conexão com Deus, ela aconteceu quando eu estava no fundo do poço. Legal. E eu acredito muito que Deus não quer a gente pela metade. Então, quando o Gladys fala, pô, na igreja tem muito mentiroso, cara, o cara que está sendo mentiroso, ele não está sendo verdadeiro, entendeu? Ele quer você por inteiro. Mas para você estar por inteiro, muitas vezes você tem que estar lá no fundo, tem que estar despedaçado mesmo. É isso aí. Cara. É isso aí. Pra fazer essa entrega, né? E a questão do orgulho, ela também é uma capa, né? Pra pessoa que tá por trás a vulnerabilidade, né? Total. E acho que esse reconhecimento de você entender que em diversos momentos da sua vida você também é orgulhoso, acho que se reconhecer esse sentimento não tem nada errado, né? Ficar nesse sentimento ou negar ele que é o pior, né? Total, cara. E assim, né? o Dan ele não comentou, mas é que eu acho legal, Dan, falar, porque assim, o que esse reconhecimento ajuda? O Dan, ele foi lá atrás, quando ele estava no fundo do poço, tem um livro dele, Menino de Vila, que ele explica muito bem sobre isso, que ele foi lá atrás para entender o porquê ele estava no fundo do poço. E aí, cara, ele foi tão profundo que ele foi buscar as crenças lá no passado, de paternidade, a relação que teve lá atrás com o pai, tal. Ele falou, cara, preciso mudar tudo isso. E aí foi onde a humildade e a vulnerabilidade falou, cara, deixa eu moer meu orgulho e entender que eu aprendi muita coisa errada que tá na minha inconsciência e vou jogar isso aqui fora e nascer de novo, né? Vamos dizer Cara, assim. é muito louco como quando a gente reconhece que a gente tem crenças, porque tem aquela galera, não, imagina, eu não tenho crença. Imagina, não sou orgulhoso. Né? Tem essa galera também. Mas quando você reconhece suas crenças, a gestão das suas emoções fica muito mais fácil, né? Uma das minhas crenças pessoais é a da contribuição, né? Tá muito alinhado também com o que o Napoleão Hill escreveu lá no livro do manuscrito original, né? Que a medida que você coloca é a medida que você tira do mundo. Também tá lá no Evangelho de São Mateus que fala do tesouro, né? Onde tá seu coração, tá seu tesouro. Então isso é muito forte para mim. Eu preciso devolver algo para você e sei que isso vai voltar também, mas não intencional. Então eu me incomodo com pessoas que não contribuem, seja com qualquer contribuição específica, de ser folgado numa mesa ou você ser folgado na vida, né? Não tenho saco pra gente folgado, na verdade. Mas tá muito alinhado essa questão dessa crença que eu tenho da contribuição. E quando eu reconheço ela, eu consigo gerir melhor as minhas emoções em relação a ela e usar ela de forma estratégica. Ou de repente, putz, não, eu quero mudar, né? Ou que, sei lá, eu preciso ressignificar isso. Pra mim faz sentido que todo mundo contribua com as coisas, né? É um ato de generosidade, né? Dar, cara? né? Um ato de generosidade, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela. A gente tem algumas, mas essa ela mexe comigo. Eu digo, cara, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de quem passar pelo nosso caminho. E muitas vezes, cara, não é só com dinheiro não que eu vou mudar a vida daquela pessoa. Às vezes o fato de eu parar para ouvir, o fato de eu olhar no olho dela. Quanta gente tá aqui fora, aqui, cara, trabalhando no semáforo para sustentar a tua família. E muitas vezes a pessoa passa despercebida. O fato de você simplesmente olhar no olho, perguntar o nome dela, dar um bom dia, você já tá mudando a vida dessa pessoa. Tem um vídeo, cara, que ele é antigo, mas ele marcou muito, e eu sempre falo dele. Tem uma parada, o cara, ele tá na beira-mar assim, e a maré baixou, tem um monte de estrela do mar. E aí o cara vai lá, pega a estrela, pá, devolve pro mar. Aí ele vai lá, pega a estrela, pá, devolve pro mar. Aí chega um rapaz e fala assim, pô, amigo, que doideira é essa que você tá fazendo? Você tá enxugando gelo? Olha quantas estrelas do mar tem aí. O que você tá fazendo não faz sentido nenhum. E aí ele não responde nada. Ele vai lá e pega mais uma estrela do mar
joga de novo, volta e fala, para essa fez sentido. Sim. Entende? Então, quando eu falo, cara, a gente não pode mudar o mundo, mas quem passar pelo nosso caminho, a gente pode fazer algo diferente, é sobre isso. E esse princípio da generosidade tem toda a total conexão, Fê. Cara, queria já te fazer uma pergunta. Quais são os rituais que vocês têm ou que você considera importante para essa constância, né? Porque às vezes a gente pode ter essa transformação, a gente pode ter essa mudança de mindset, como a gente preferir denominar, mas a gente precisa de manutenção, né? Tudo na vida precisa de manutenção. Se a gente não ir pra academia, a gente fica fraco, fica atrofiado, né? Usando o paralelo do treino. Quais são os rituais, na visão de vocês, que eles são basais pra, não, isso aqui vai me ajudar a me manter na rota? Disciplina. Cara, tá chovendo? Compra a porra... Pode falar palavrão? Fala um pouco palavrão aqui, né? Compra a porra do processo. Sim. Tá sol? Compra a porra do processo. Cara, compra. Tem uma frase aqui que eu achei muito legal, cara. A zona de conforto, ela só serve para matar o teu sonho. E aí você falou agora há pouco do imediatismo. Muitas vezes, né, a gente se motiva com algo imediato, com algo que está mais fácil. Então, tem um projeto. Vai ser fácil? Não. Tem um processo. Cara, disciplina. Compra a porra. Vai pagar o preço. É o processo, vai pagar não o só o preço. resultado, né? Mas para cumprir o processo é disciplina. É disciplina, cara. Disciplina. E aí, assim, eu acho que 2 palavrinhas, disciplina e gratidão. Cara, tá difícil, tá? Olha de onde você saiu. Lá tava difícil quando você passava fome. Lá tava difícil quando você era criança e ninguém podia te ajudar. E o que fazer com essa geração que, se você falar um pouquinho mais alto, pega a mochilinha e sai chorando? Por causa da disciplina, que não consegue cumprir a porra da disciplina. Eu acho que assim, vou falar por complexo, mim né? de novo, vou falar por mim. Pai, cara, o grande desafio hoje é essa nova geração de pais que passaram por muita dificuldade e querem tornar a caminhada do filho mais leve. Isso eu acredito que seja um problema. Então, assim, como você administrar isso? Teu filho não precisa passar pelo que você passou, mas ele precisa entender que ele precisa dar valor. Então, essa gestão desse processo na vida dele é que vai ajudar a gente ter... É a história do homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, aquela... Não vou lembrar no detalhe, mas é mais ou menos isso, né? É muito louco, e pra você, Gledson, cara, quais são os rituais? Assim, se for pra pontuar ritual, eu concordo plenamente com o Dan, disciplina, mas quais são assim, os que eu não abro mão? Cara, é abrir o olho, a oração, né? Meu devocional, eu saí de casa, eu trabalho muito com vendas, né? Então eu falo muito isso quando a gente vai dar alguma palestra para a equipe de vendas, cara, se eu não vender em casa, eu não vendo em lugar nenhum. Então meu primeiro ritual é vender em casa. Né? Se eu estiver perdendo pro patati patatá pro meu filho, cara, puta, eu vou ganhar de quem aqui fora? Se meu filho prefere ver o Gato Galáctico no YouTube do que me ver, cara, eu vou ganhar de quem aqui fora? Então, meu primeiro ritual é isso, cara, é abrir o olho, agradecer a Deus pelo dia, fazer minha oração ali, deitado mesmo, ler meu devocional, né, fazer ali, me vender para minha esposa e para o meu filho antes de sair de casa, porque eu sei quando eu voltar, se eu vender bem, eu sei que a volta vai ser maravilhosa. E eu acho que é isso, cara, que daí entra no que o Da falou, né, cara, fazer isso todos os dias. Esses dias eu vi um vídeo, cara, que eles estavam falando de um robô que eles criaram, era um evento de futuro, de robótica e tal, né? E os caras lá na China, cara, criaram um robô que era um evento de logística. E esse robô, cara, ele ia substituir os humanos, porque ele ia pegar aquelas caixas e colocar nas prateleiras, né? Só que, cara, imagina um ser humano fazendo isso, às vezes é mais lento, porque, né? Agora eles... desenvolveram um robô lá, que o robô pega assim, e não para. E eles colocaram uma câmera, cara, e deixaram filmando lá o robô 24 horas. E aí você começa a ver aquele vídeo, ele colocou lá no time-lapse, e o robôzinho vai e pega, e para, não sei o que, não sei o que. Aí chega uma hora, passa 24 horas, o robôzinho pega, quando ele tá indo, ele faz assim, ó, puff, ele cai. Aí a turma, cara, esquecemos de carregar. Então, ou seja... Cara, se um robô precisa de carregar, que falam que robô nunca erra, que não tem sentimento, que não tem aquilo e tal, ele precisa carregar. Imagina a gente, cara, que tem coração, que tem sentimento, tem emoções, tem tudo isso. Então, cara, se a gente não tiver esse carregador diário nosso,
Cara, Não vai rolar. Não vai rolar, cara. Então, assim, se for para responder essa pergunta de uma forma específica, o ritual é isso. É devocional, é agradecer a Deus, é, né, agradar a família antes de sair de casa, sair bem de casa. Né? Sim. Eu acho que é isso. Cara, e já puxando esse gancho, o que é alta performance pra você? O que é alta performance pra você, em específico? Tá. Cara, alta performance, pra mim, eu correlaciono muito assim, ó, pra você entender. Alta com alto, né? Existe uma diferença muito grande. O alto performance, que é aquele cara bom, aquele cara que eu sou bom, só que automaticamente ele é muito individualista. Existe o alta performance, que é aquele cara que ele é bom pra ele e pros companheiros. Tá? Então, para mim, alta performance é aquele cara que ele não se preocupa só com individualismo, mas ele se preocupa também em se encher para transbordar. Você entende? Então, alta performance para mim é isso, cara. Eu quero me encher, mas para que eu possa transbordar. Então, alta performance é isso pra mim, cara. E pra você, Dan? Cara, normalmente eu venho do mundo corporativo e nesse mundo, muitas vezes a gente acaba associando a alta performance com o cara se destacar naquilo que ele está fazendo. Pô, cara, ele é alta performance. E aí ele está indo muito bem no emprego, está sendo promovido, está fazendo uma carreira lá. Como a gente está falando de empreendedorismo, eu vou nessa veia, tá? E aí, esse cara ele pagou um preço enorme para chegar naquela posição e destruiu todo o resto. Eu não considero esse cara como alta performance. Muito correlacionado com o que o Gladys falou. Hoje eu vejo um cara de alta performance, aquele cara que ele sabe o que ele quer para a vida dele. Pô, o que eu quero para minha vida? Pô, eu quero paz e prosperidade. Quero poder dormir, estar com a cabeça tranquila. Eu quero chegar em casa, meus filhos estão bem, poder brincar com eles, tempo de qualidade. O que eu quero para minha vida? Cada um tem o teu desafio, o teu planejamento, o teu desejo, o teu sonho. O que cada um quer para a tua vida? Alta performance é aquele cara que não interessa o que aconteça, ele não vai desistir de realizar seu sonho. Ele não vai desistir de cumprir teu desafio. Então, muitas vezes, a alta performance está associada com identidade. Aquele cara nem está tão performando no emprego. Ele não é o número 1, número 2. Talvez a performance dele seja mediana, mas dentro daquilo que ele buscou, que é ter um equilíbrio na questão financeira, no parentes, no servir, na conexão com Deus, no trabalho, falou, cara, eu estou performando bem em tudo. Então, o que você deseja para a tua vida? Aí você olha, cara, dentro do que eu planejei para mim, eu estou me desenvolvendo bem, eu estou me performando bem. Então, isso é muito relativo. A alta performance, para mim, não tem nada a ver com se destacar no trabalho, tá? Pelo contrário. E como vocês veem o vício na alta performance? Aquela pessoa que tá viciada, porque ela precisa acordar às 5, ela precisa dormir 2 da manhã, porque ela precisa ser boa em tudo, ela precisa ser boa no treino, ela precisa ser boa na empresa, ela tá viciada em estar performando 100% do tempo no limite máximo da sua capacidade. Como que vocês veem? Eu acredito que tem uma isso? Crença limitante aí que precisa tratar. Uma vez que a pessoa ela tem identidade bem fortalecida, ela não se preocupa em querer se destacar em tudo. Ela fala, cara, peraí, fechei um negócio bacana aqui, deu bom, vou me permitir agora ficar em casa, vou ter um tempo de qualidade com os meus filhos, vou me permitir fazer algo, vou ter o desfrute, enfim. Então, o cara que ele entende isso, ele não fica a todo momento querendo provar nada para ninguém, entendeu? O cara, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele saiu, ele sabe quem ele se tornou, ou quem está se tornando, ou quem ele vai se tornar, enfim. Então, eu acredito que o cara que tem um pouco disso, de querer provar a todo momento tudo para as pessoas, tem algo que precisa ser resolvido lá atrás. Cara, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: me mostra como você se exibe, que eu te direi qual é o seu vazio. E eu acho que tem a ver um pouco, né, exatamente isso que o Dan falou. Pessoas assim, que quer estar melhor em tudo, se exibe tanto, é porque esse é o vazio dela. Então é falta de identidade. E a pessoa ela não tem que se destacar em tudo, mas ela tem que dar o melhor em tudo. Sim, são conceitos diferentes, totalmente diferente, né? A gente fala muito lá de amor, né? Que a gente fala muito isso. E quando a gente fala assim, quando a gente vai nas empresas, eu lembro um dia que a gente foi dar uma palestra, você vai lembrar, numa padaria, né? E lá tava a equipe inteira, né? Então lá tinha a menina do caixa, que tinha um horário lá das 8 às 5, aí tava
o padeiro que entrava um horário maluco lá, 10 horas da noite, saía às 7 horas da manhã, sabe? Né? Enfim, eles separaram um dia lá e tava todo mundo lá. Inclusive o pessoal que era padeiro tava quase dormindo, né? De manhã os caras tava assim já lá, porque eles foram direto. Aí como que a gente vai falar assim, cara, você tem que amar o que você faz? Aí você olha pro cara, imagina o cara ia fulminar a gente ali, né? Fala, pô, como amar? Vem aqui fazer o que eu faço, que ficar a madrugada inteira, meu filho lá e eu amassando pão aqui e tal, enfim. Mas todo mundo quer um pãozinho quente, Mas né? o conceito, cara, o conceito é diferente, porque assim, você não precisa amar o que você faz, mas pelo menos ame enquanto estiver fazendo. Sim. Você entende? Porque vai tornar a caminhada muito mais leve, cara. Muito mais leve. Então é a falta de identidade mesmo. Se você pudesse entrar na máquina do tempo e voltar 10 anos atrás e tomar um cafezinho com o Gladson de 10 anos atrás, qual seria a pauta desse café pra você? Cara, a pauta desse café, eu acho que há 10 anos atrás, poderia ser... Ou mais, sei lá. Poderia ser 14? Pode. Tá, porque se for 14, cara... Você que tá no controle da máquina do tempo. Se fosse há 14 anos, eu ia fazer o seguinte, Fê. Há 14 anos eu perdi meu pai, né? E o dia que eu perdi meu pai, cara, foi muito doido que antes dele falecer, a gente tinha uma rotina de visitar ele na UTI e a gente tinha aí mais ou menos o prazo de 5 minutos cada filho. E a última vez que eu fui visitar ele, cara, eu não usei os 5 minutos. Eu usei 2 minutos porque eu tinha um compromisso e fui embora. E quando eu cheguei nesse compromisso, me ligaram falando que ele tinha morrido. E lá eu escrevi uma frase que diz assim, que um dia você vai fazer pela última vez o que irá fazer hoje. E recentemente eu fiz até uma tatuagem, não sei se dá pra ver aqui, que é o hoje, né? Inclusive tem uma música isso, né? Que eu escrevi que fala sobre hoje. Cara, esse café eu ia falar assim há 14 anos atrás. Primeiro que eu ia dar um beijo na boca do meu pai e se os médicos mandassem eu sair, eu falei, não, vou aproveitar porque vai ser a última vez que eu vou ver ele e tal, enfim. Mas eu iria falar assim, cara, a partir de hoje, aproveite intensamente hoje. Que é o que eu venho fazendo desses anos pra cá. O carpe diem, né? É a vida é hoje, efêmera, né? Demais, né? A vida, ela é tão curta. Tão curta. Sim. E pra você, Dé? O que você falaria se pudesse entrar na máquina do tempo e tomar um café com o Danilo de anos atrás? Para de fazer besteira, meu. Pra você poder curtir a vida que você tá curtindo hoje, você não precisa esperar tanto tempo, você pode começar antes, você vai curtir mais. Para de fazer besteira. E, cara, todo mundo tem um mantra, né? Eu gosto muito dessa ideia de você ter aquilo que fica ecoando. Eu gosto da ideia de quase um código Morse na sua cabeça, como o seu farol, né? No alto mar. Qual que é o seu mantra, Dé? Cara, quando eu tava no fundo do poço e eu tomei a decisão, não quero mais essa vida pra mim, chega, e tem que ter esse momento de ira, de raiva, pra você realmente se libertar. Falei, cara, tá bom. Então é óbvio que eu fui buscar ajuda, passei por um processo de aprendizado e até então, a cada dia se descobrindo, mas hoje, a gente cara, a todo momento é testado, é colocado em xeque, a todo momento a carne é fraca. Então, hoje, o meu mantra é entender que numa situação como essa, eu faço acordos, compromissos com pessoas que muitas vezes eu não conheço, nunca vi através de negócio. E eu cumpro o que eu faço. Então hoje eu tenho acordos comigo e com Deus. Então toda vez que eu estou prestes a passar dessa linha, eu lembro disso e falo, cara, isso vai me levar para onde eu nunca mais quero voltar. E isso é diário. E aí, né, a gente teve a oportunidade de fazer uma palestra lá para a equipe. Eu deixei isso claro para eles e gostaria para a galera que está assistindo, faça acordos com você, faça pactos com você e escreva, formalize, faça um e-mail dizendo A escrita é muito boa, como né, cara? você tá, tudo que está te fazendo mal, tudo que a partir de hoje você vai se libertar e coloca para abrir esse e-mail daqui a um ano. E daqui a um ano você vai ver como que vai estar a sua vida. Mas é um acordo com você. Se você cumpre acordo com os outros, agora você está fazendo um acordo com você. Faça esse mantra e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar naquilo que você está buscando. Cara, essa questão de você materializar, ela é muito legal, né? A física quântica dá uma explicação para isso também, né? Mas agora eu comecei a fazer um ritual com a garrafa de vinho também. De comprar uma garrafa de vinho e dar um propósito para aquela garrafa. Uau.
vou abrir essa garrafa quando acontecer isso. Ou legal. sem que aquilo seja uma promessa específica, mas naquele momento específico, eu já tenho um ritual de guarda-rolha, né? De vinho, falei, vou fazer isso com a garrafa. E é um negócio que tá sendo legal. Eu tava com uma garrafa de um vinho específico lá, falei pra Fer esses dias. Faz tempo aqui na geladeira, né? Mas é bem gostoso, mas vou procurar uma data. Daí eu falei, não, no seu aniversário a gente vai tomar junto essa garrafa. Acho que essa questão de você... E daí você escreve, cola no rótulo da garrafa, né? Essa questão de você materializar é muito legal, né? É muito bom. E pra você, Gledson, qual o mantra? Se eu falar pra você, eu tenho alguns, mas eu tenho um que é a base de tudo. Mas eu vou primeiro começar por alguns que... Cara, o meu mantra é... Erre logo e conserte logo. Não seja perfeccionista demais, porque senão você não vai sair do lugar. Aqui, ó, pra mim é um mantra, que é essa pulseirinha, que é um projeto social que eu tenho com a minha esposa. Mas o meu maior mantra que vem um pouco com o que o Dan falou é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Boa. É isso. Cara, e quando vocês estão... O círculo de amizade de vocês é composto também por empresários, empreendedores, líderes. Quando vocês estão, né, no churrasco, no restaurante ou com a família, quando o papo é empreendedor, né, empreendedorismo, fora a questão, né, do dia a dia de vocês, qual é o tema que não falta no papo empreendedor para vocês? No meu caso, eu falo Fora pessoas. Vou falar isso. Menos cara, pessoas. Cara, sempre quando fala sobre empreendedorismo, sempre eu falo sobre espiritualidade. Porque eu acho que falta muita espiritualidade no mundo business, cara. Muito. E pra você, Dé? O que tem que faltar é falar de pessoas. Cara, isso é um vício muito grande, assim, você tá ali na roda de amigos, um momento descontraído, todo mundo é empresário, e aí, pô, é gostoso demais falar mal dos outros, cara do céu. Cara, para com isso, tira isso. Então a mentalidade do empreendedor, cara, como que a gente cresce, como que a gente impacta mais vida, como que a gente escala, como que a gente abre a segunda unidade, a terceira unidade. Tira o assunto pessoas e foca no negócio. Isso faz toda a diferença, cara. Essa questão do churrasco, né? Eu sempre procuro ouvir, né, a galera, né? E aí é confortante ver que os empresários estão, a maior parte, todos com as mesmas dores, né? Isso também tira, acho que, essa posição de solidão, né? E aí meu primo estava trazendo uma questão de uma colaboradora tal, trazendo a questão, eu olhei para ele e falei, demite. Por respeito à sua empresa, por respeito a você, por respeito a ela. Daí eu levantei, minha esposa falou, ixi, ligou o radar CL treta, demita. Vai na dele, né? Aí, no caso, ele tava querendo uma validação, porque ele achava que, de repente, estaria sendo injusto com a colaboradora, e no final das contas, era o melhor que ele podia fazer, né? Então, às vezes, a gente também, quando a gente fala de pessoas, desligar uma pessoa é ser honesto. Sim, com ela, com certeza. com a gente... E com o nosso CNPJ, né? Boa. Com certeza. Perfeito, cara. Cara, CNPJ não tem emoção, né, cara? Não. E a gente tem que respeitar ele, né? A gente tem que ter respeito por ele. Às vezes a gente toma ações que nosso CPF gosta muito e que é muito legal, mas a gente ferra com o nosso CNPJ. E da mesma forma que a gente tem que ter respeito com o nosso CPF, a gente também tem que respeitar o nosso CNPJ, né? Bom, dali provém nosso sustento, dali tá a nossa energia. Então acho que é difícil, mas tem que ter essa consciência, né? Com certeza. Recentemente um cliente ligou e aí precisava que eu fizesse uma demissão. E aí o Lucas, meu sócio, tava com dó, não sei o quê. É sexta-feira, né? A gente brinca, a gente não demite de sexta, né? Aí eu falei, Lucas, para de graça, vai dar o telefone aqui. Peguei o telefone, liguei e falei, a senhora tá sendo desligada da empresa X, não tem mais intenção. Não é um processo operacional que eu faça, né? Aí o Lucas falou, nossa, como é fácil pra você. Aí o cliente, nossa, você tem o dom de demitir pessoas. Eu falei, dá pra você repetir aquilo que você falou. Mas não é uma questão de ser insensível. Não. É a questão de ser honesto e de ser o respeito com quem agora. Isso aí. O que vem primeiro? Eu preciso respeitar o CNPJ. Isso aí. Dele cara, provém. E eu conheço tanta gente que foi demitida e se deram tão bem em outras áreas, cara. Né? Às vezes está ajudando, às vezes está ajudando a pessoa. E conheço muitas que estão infelizes e talvez o líder está vendo ali no cara. Às vezes ela tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Né? Isso aí. Tá no lugar errado. Pessoal, e a galera que quer acompanhar um pouquinho do trabalho de vocês, né, consumir o conteúdo, vocês fazem podcasts sensacionais, as palestras sempre muito boas também. Como que a galera que está nos assistindo chega até vocês? Eu costumo brincar que eu deixo as portas abertas do convidado para nossa galera, né? É um público que está gerindo empresa, que está começando negócio,
negócio, que está liderando equipes, e que se eles quiserem se conectar com vocês, como que eles acham vocês nas redes sociais? Que legal, Fê. Primeiro eu quero agradecer de novo, viu, cara, pela sua... Primeiro, humildade, né, de estar recebendo a gente aqui. Obrigado, é uma honra para nós estarmos aqui. A God, nós estamos lá como God Ativacional no Instagram. Nós temos o nosso podcast, que é Godcast, né? Nós fizemos um rebrand aí da marca aí. Estamos evoluindo, cara. Vê se eu falei certo, rebrand, falei certo. É isso aí. Os caras ficam me corrigindo aqui, cara. Mas é... Mudei a logo. Mudei a logo lá, cara. Boa. Então a gente tá com o Godcast, né? Lá no YouTube também, que são nossos podcasts, Instagram. Esqueci de mais algum, hein? Isso aí, né? Isso aí, segue a gente Segue lá. a gente Tem lá. bastante coisa legal. E vamos que vamos, cara. Legal, pessoal, muito obrigado de verdade, muito bom ter vocês aqui, vão voltar outras vezes pra gente trocar ideia. Eu brinquei em algum episódio pra trás que eu falei que eu não ia estudar em 2023 nem em 2024, mas a minha rotina de estudos é o Papo Empreendedor, inclusive eu fazendo algumas anotações geralmente na pauta, tem um cardzinho no meu Notion chamado Caderno de Ideias, Que bacana. que eu aprendi com a minha psicóloga sobre isso. Eu tinha muita ansiedade, putz, eu tive uma ideia X, Y, Z e tudo mais, isso me gerava ansiedade, e aí ela me deu esse insight, a gente desenvolveu em conjunto de ter um cardzinho no meu Notion, que é onde eu gerencio minhas tarefas, escrito Caderno de Ideias. Que Não legal, tá cara. Tá ali, Que não legal. tá abandonado, a hora que eu precisar tá ali, mas eu não tô gastando energia Olha isso, com aquelas informações. Nossa, cara, Que ajudou massa, demais Fê. com a minha Um dia a ansiedade. gente tava, lembra quando a gente fez um evento em Sorocaba com o Joel J? Lembra que ele falou pra nós exatamente isso no camarim? Ele falou que ele tem esse hábito também, cara. Ele tem esse hábito de pegar assim, cara. Ele falou, cara, eu anoto e deixo lá e um de outro eu dou uma revisitada lá. Falo, putz, eu uso essa ideia. Sim. Legal mesmo. Obrigado, de verdade. Pessoal, vocês que querem nos acompanhar nas redes sociais, que ouvir os nossos outros episódios, vocês nos acham sempre em todas as plataformas de áudio e vídeo como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado de novo e, pessoal, Tamo junto, meu até a irmão. próxima. Tamo junto. Valeu, Fê. Parabéns, cara. Valeu.